Boa tarde a todos, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Mais um dia, mais uma hora, o terceiro quadrante do dia, aonde a gente se coloca aos pés, nas mãos, no coração da nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que nos recebe todos os dias, né? Recebe nossos pedidos, ouve nossas lamentações, ouve as nossas reclamações, né? Que a gente reclama bastante também. Mas como mãe, ela ouve tudo e nos ajuda a passar por tudo isso. Então vamos começar, vamos iniciar esse momento acalmando nossos corações, nos conectando com esse momento, nos conectando com o que eu quero, o que eu posso fazer para melhorar, aonde eu posso melhorar. Meus julgamentos, como estão? Como estou nos meus julgamentos? Minha família, como está a minha família, né? Nessa semana, no último domingo, nós comemoramos o Dia da Família. E, como nada é por acaso, hoje as vibrações dessa hora, a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria, é justamente oração para a união das famílias. E a gente começa a mentalizar hoje, né? Nos dias de hoje, como que estão nossas famílias? Como nós estamos nos relacionando com os nossos familiares? E a gente não precisa ir muito longe, né? Como estamos nos relacionando com os nossos familiares que moramos na mesma casa? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Como que a gente está vivendo? Hoje, se a gente pegar no âmbito geral, está tudo muito difícil, né? As pessoas, nós, né, seres humanos, estamos vivendo muito no nosso mundo. Os nossos problemas, nós queremos soluções imediatas pelo que estamos passando. Então, o outro tem que me ajudar, o outro tem que olhar para mim, mas a gente não está olhando para o próximo. Aliás, nós não estamos, falando em família, nós não estamos nos ajudando, porque nos momentos que a gente precisa estar juntos, a gente está no celular, a gente está resolvendo um problema de um amigo. É errado ajudar um amigo? Não estou dizendo que é errado, que não posso. Pode. Porém, a sua família, como que está a sua família? Você está presente na sua família? Hoje, se você consegue dizer qual o problema do seu irmão? Se ele está passando por alguma dificuldade no trabalho, na faculdade, se algum amigo dele está precisando de ajuda. Sua mãe, como está sua mãe? Ela está sobrecarregada? Ela não trabalha fora, mas trabalha em casa. Qual que é a sobrecarga? Cuidar de uma casa e de uma família. E a gente hoje em dia fala de família pequena, porque lá no tempo da minha mãe eram 8, 9, 10, 12 filhos. Imagine uma mulher, e as mulheres não trabalhavam fora, era só cuidar da casa. Imaginem a sobrecarga que foi para essas mulheres. Hoje as famílias diminuíram, mas a sobrecarga aumenta, porque é roupa lavada, passada, comida pronta, uma comida que a refeição não será feita todos juntos, sentados numa mesa, conversando, deixando o celular de lado, deixando as notícias ruins fora daquele momento, que é um momento de oração e união da família. Então, assim, minha mãe não trabalha fora, mas ela trabalha em casa. Você já perguntou para ela em que você pode ajudar? Minha mãe trabalha fora. Então, aí a gente tem que se unir para cuidar da casa, limpar, lavar, passar, cozinhar, para que aquele momento que você ou vocês sentaram, ela possa também sentar ali. No domingo, todos almoçaram? Vamos todos se juntar para lavar a louça, guardar, secar, guardar, e todos sentarem para assistir um filme, conversar, jogar a conversa fora, cada um falar um pouquinho de como foi sua semana.
Então é isso. Isso no geral. A mesma coisa você pode fazer com seu pai, com todos que moram ali, pelo menos na mesma casa. Hoje em dia a gente tem, né, a tecnologia, o WhatsApp. Os grupos de família é para quebrar pau, para mandar bom dia. Você nunca está querendo realmente saber o que está acontecendo com a sua tia que mora longe, com seu primo que se formou agora. Então, essa instituição chamada família, a gente precisa resgatar. Então, eu trouxe aqui, para a espiritualidade, que é a união da família. A união da família para a espiritualidade exige cultivar o amor e a paciência no dia a dia. Devemos praticar o perdão mútuo, manter o hábito da oração em conjunto, eliminar o orgulho e buscar momentos de convivência harmônica com respeito e diálogo. O que a gente pode fazer aqui? Aí fala de momento de oração, orar juntos. O que a espiritualidade sempre traz para mim, para a gente, para todos nós? O Evangelho no lar. Vamos começar. Se reúne todos. Qual o melhor horário para todos estarem 15 minutos, 10 minutos juntos fazendo uma oração? Pedindo a proteção de Deus, de Maria Santíssima, dos Espíritos de luz. Então, um momento de oração, orarem juntos. Praticar o perdão. Quanto que a gente está praticando o perdão em cada um de nós e naqueles que estão próximos a nós. A gente tem ouvido falar muito de ancestralidade, né? Então a gente tem que começar a perdoar desde lá de trás, para que hoje a gente não traga com a gente essa angústia que nossos antepassados, por terem passado, isso vai passando de geração para geração. Mas a gente pode terminar na gente. Cultivar o diálogo. É o que eu estava falando. Arrumar o momento, né? Se todos fizeram o trabalho da casa, fazer os afazeres juntos, todos terão esse momento para um diálogo. Para eu saber o que está acontecendo com a minha mãe, com meu irmão, com meu pai. Dar opinião, né, de uma ajuda que minha irmã precisa no trabalho, para um trabalho de faculdade. As refeições, como é feitas as refeições hoje? Cada um senta num canto, às vezes os adolescentes sentam no quarto, pegam a sua comida e ainda se comesse, tá bom, mas come e fica no celular. Como que aquela comida está entrando no seu corpo físico? A gente está lendo notícias não muito agradáveis, que a maioria realmente abala muito as nossas emoções, e ingerindo aquele alimento que vai nutrir o nosso corpo. E dar bons exemplos. Como a gente dá bons exemplos? Trabalhando essa boa energia. Trabalhando essa energia de união familiar. Aí eu trouxe aqui uma parte, é um trecho, né, que é mais para reflexão, para que a gente reflita realmente sobre tudo, sobre essa parábola que eu trouxe, que é sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Diz que o filho chegou ao pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. O problema está aí, quando ele disse, dai-me. Depois dessa palavra, foi só sofrimento, e ele perdeu tudo. Quem abandona a Eucaristia para ficar comendo a lavagem do mundo, terá fome sempre. No final, quando retornou para casa, o filho disse, não sou digno, faça-me um empregado teu. Antes ele disse, dai-me, depois faça-me. Aí está a espiritualidade. Precisamos parar de dizer dai-me, pois a graça de Deus acontece quando nos colocamos na presença de Deus e dizemos, eu não sou digno, faça-me. Faça
na minha família, no meu casamento, eu não sou digno. Há um detalhe que não pode passar despercebido. Como aquele filho mudou do dai-me para faça-me. O pai daquele jovem sabia que ele estava no chiqueiro, mas não foi atrás dele. O pai não foi atrás do chiqueiro, mas todos os dias pensava: ele vai voltar. E o seu filho vai passar do dai-me para faça-me, se você permitir. Há momentos em que é preciso deixar que os membros da nossa família fiquem no chiqueiro, um pouquinho para aprender. A minha reflexão aqui é exatamente isso. Se a gente não cultivar tudo isso que a gente estava falando até agora, amor, união, oração, compreensão, perdão, é isso que acontece. A gente perde membros das nossas famílias. Perdemos filhos, perdemos irmãos, perdemos primos, perdemos tios. Porque falta tudo isso. E essas pessoas acabam, aquele usou, num chiqueiro. Que eu vou usar a palavra acabam indo para o mundo. E a gente sabe que o mundo lá fora não é nossa casa. Que as pessoas lá fora não são nossas famílias. Que as pessoas, que quando uma mãe repreende um filho, ela quer o mal dele? Jamais. Mas hoje a gente tem que ajudar os nossos jovens a entender que uma repreensão não é raiva, não é não gostar. É um educar para que a rua não eduque. É um educar para que você, lá fora, não passe dificuldades desnecessárias. Porque um pai, uma mãe, uma família não quer que ninguém sofra. Eu tenho um filho, eu vou querer que ele sofra na mão de outras pessoas que ele nem sabe quem é, o que eu posso ensinar para ele em casa. Então, às vezes, nós, mães, pais, tios, avós, precisamos trazer a realidade de algumas coisas. A gente fala, lá fora, o mundo é muito mais cruel. Porque muitos jovens acham que pai e mãe é cruel porque às vezes fala um não. Um não posso te dar esse modelo de tênis, posso te dar esse. Aí já vira aquela coisa. Mas naquele momento, o que tem que ser trabalhado? A união. Se minha mãe disse que agora não, eu vou ajudar para que um momento eu possa ter o que eu quero. Então, a história, essa parábola, do filho pródigo ensina isso. Que ele pediu, ele nunca fez. E ele só aprendeu a fazer quando ele voltou para casa. E o pai o recebeu e lhe deu tudo que o pai achava, que seria necessário para ele. Aí tem muitas pessoas que confundem, que o pai foi e premiou esse filho que lhe deu as costas. Não, ele sabia que aquele filho era o que mais precisava dele. É aquele que saiu por falta de conhecimento e voltou com tudo que ele havia passado. Então, ele precisaria ser, sim, acolhido pelo pai. E esse acolhimento é o acolhimento que Maria Santíssima faz com cada um de nós no momento da Ave Maria. No meio-dia, às 18 horas, ela acolhe. Não importa o que nós, como filhos, fizemos. Maria Santíssima nunca, jamais vai nos dar as costas ou falar agora é com você, você quis isso e se vira. É uma mãe. Mãe nenhuma, pai nenhum vai fazer isso. Mas há momentos que a gente precisa que um pai, uma mãe, um avô, uma pessoa responsável precisa deixar que você vá, para que você entenda que o que você tem ali dentro da sua casa, com a sua família, é o verdadeiro tesouro da sua vida. Então, hoje, a minha reflexão para todos nós é essa,
que a gente valorize muito a nossa família, valorize muito o que a gente tem. Nós vivemos dias difíceis, complicados, muitas informações, o tempo mais curto do que a gente imagina, do que a gente precisa, mas a gente não pode perder essa essência, a essência família. Essa instituição não pode deixar de existir. É a nossa primeira instituição, porque a primeira coisa que um bebê tem quando ele nasce é uma família, ou deveria ter. Tem que muitas pessoas vão dizer, não, mas muitos não nascem, não tem nem família, mas é o que deveria ter. Então é a nossa primeira instituição, é o nosso primeiro olhar. Eu trouxe também uma oração para a família, para a gente naquele momento que a gente se reunir. Às vezes a gente começa a ver que está difícil, né, a gente começar um evangelho no lar, começar esse momento de oração. Se você encontrar essa dificuldade, não deixa de fazer. Reúna as pessoas da sua casa. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ótimo, desde que isso venha do coração e do amor de cada um de vocês. Que vocês consigam transmitir uns para os outros esse amor. Num Pai Nosso, numa Ave Maria. Então, oração para a união das famílias. Senhor, faz do nosso lar um ninho do teu amor. Que não haja amargura, porque tu nos abençoas. Que não haja egoísmo, porque tu nos anima. Que não haja rancor, porque tu nos perdoa. Que não haja abandono, porque tu estás conosco. Dai-nos a capacidade de compreender nossas diferenças, de nos ajudarmos mutuamente, de perdoar nossos erros e de viver em harmonia. Que cada manhã seja o início de um novo dia de paz e que cada noite nos encontre ainda mais unidos no teu amor. Amém. Eu tô assim, eu falo que eu tô num momento assim de uma conexão muito grande com os meus antepassados, principalmente o lado paterno, né? Porque eu senti muita falta do meu pai, por X motivos. E a gente chega num momento da nossa vida que a gente percebe o quanto que isso nos faz falta. Então, minha mãe foi uma guerreira, fez o que ela pôde, mas a gente é nascido de um pai também. Então a gente tem que honrar pai e mãe sempre. E esse resgate eu acho que é muito importante para cada um de nós, para que a gente saiba de onde a gente veio, saiba passar para os nossos filhos quem eles são, que a gente sempre veio de algum lugar. E esse conhecimento, essa experiência a gente vai adquirindo no decorrer da vida. E às vezes a gente acha, é tarde demais. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para você se reencontrar com seus antepassados, com você mesmo, com a sua história. Então, que a gente agora possa fortalecer na prece nosso amor, nossa conexão com Maria Santíssima. São 18 horas. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Depois dessa bênção, desses fluidos que desceram direto do coração de Maria Santíssima para cada um de nós, para uma gota de água que foi colocada agora para que ela fluidificasse, nós só podemos agradecer. Agradecer por mais um dia, agradecer pelo dia de trabalho que tivemos hoje, agradecer pela família que temos, pelos amigos, por todos aqueles que no dia de hoje passaram pela nossa vida. E aí eu tenho um pedido para fazer, que todos possam curtir, compartilhar as nossas programações e dessa forma nos ajudar. Porque dessa forma o YouTube pode ampliar ainda mais as nossas mensagens e as nossas mensagens chegar a todo canto, a todas as pessoas que nesse momento precisam de uma palavra. Eu, Mônica particularmente, eu tenho no meu celular 3 horários: às 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Consigo, nesses 3 momentos, parar e fazer uma prece? Não são todas as vezes que eu consigo. Mas a hora que desperto o celular, eu sei o que está acontecendo naquele momento. Por uma fração de segundos, eu me conectei com Maria Santíssima. Então, foi uma forma que eu encontrei para poder nunca, no decorrer do dia, perder minha conexão com ela. E essa é a minha dica. Que todos tenham uma boa noite, um bom descanso a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.